Salmos 23, capítulo 1. A palavra de Deus nos diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Só até aqui. Marcos Lucado, ele contou uma experiência de um dos seus livros, que quando ele era criança, ele e seu irmão ganharam uma arma de pressão. E eles foram para o fundo do quintal, botaram um alvo e começaram a fazer uma competição. Quem tocaria o alvo mais vezes. E ele conta que depois de muitas chumbadas, em certo momento o vizinho bateu na porta da frente de sua casa. E seu pai atendeu a porta e o vizinho disse: você conhece aqueles garotos que estão no fundo do quintal, atirando com uma arma de pressão e acabaram com a minha janela? E o pai dele disse: sim, conheço, são meus filhos e eu vou pagar pelo erro deles. Sim, nós temos um Deus que nos conhece e pagou pelos nossos erros. Amém. E o Salmos 23, 1 fala: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Quando nós lemos esse texto, vem em nossa mente que eu tenho um pastor e nada vai me faltar. A graça de Deus nos alcançou muito. Hoje eu acordei com o coração muito sensível, porque eu muito fui perdoada pelo Senhor. E quando nós muito somos perdoados, nós muito amamos. Verdade. Nós cantamos aquela canção: eu darei a minha vida por amor a ti. A graça de Deus nos alcançou. E nós começamos a entender o senhorio de Cristo. Mas quando se refere aos Salmos 23, ele realmente é o nosso pastor. Se nós começarmos a entender de uma forma que, se ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se eu tenho ele como meu pastor, o que mais eu preciso? Quando nós começamos a entender a graça de Deus sobre nossas vidas, nós começamos a observar a nossa vida com outras expectativas, de outra forma. Porque se eu tenho o Senhor como meu pastor, eu posso até passar por dificuldades, mas eu não vou ter aquele pensamento assim: o Senhor é meu pastor e eu estou passando por isso. Estou passando por falta, estou com problemas, estou passando por uma enfermidade. No sentido de nós cobrarmos a Deus, se Ele é o nosso pastor, como diz em Salmos, por que eu estou passando por isso, se eu tenho um pastor? Não, quando nós começamos a entender a graça de Deus sobre nossas vidas, nós começamos a olhar com outra expectativa, de outra forma, o nosso dia a dia. Nós começamos a olhar e dizer: eu estou passando por falta, mas Ele vai cumprir as minhas necessidades. Eu estou passando por problemas, tenho Ele. Qual problema é maior do que o nosso Deus? Do que o meu Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro? Ou se eu estou passando por uma enfermidade e eu tenho Ele como meu pastor, consegui entender que se eu tenho Ele, nada mais me falta. E eu estou passando por uma enfermidade e Ele vem, cura minhas feridas, mas não cura a minha enfermidade.
Ele sara minhas feridas da forma dele, mas Ele não cura a minha enfermidade. Mas se eu tenho Ele como meu pastor, eu tenho a cura que eu preciso. Aí nós vamos entender o sentimento que o apóstolo Paulo sentiu quando ele escreveu. Ele escreveu: viver para mim é Cristo, e morrer para mim é lucro. Se o meu viver e o meu morrer é Cristo, eu tenho tudo. Mas nós só queremos a graça de Jesus sobre nossas vidas. Nós só queremos a graça, nós não conseguimos entender o que os nossos irmãos na fé do passado passaram. Eu acho que a nossa mente cauterizada consegue ver e observar eles, imaginar que eles eram feitos de outra matéria, que eles não eram feitos igual a nós, que eles não tinham sentimento, dores, não passavam por privações. Não, os nossos irmãos na fé do passado eram feitos da mesma matéria que eu e você. A diferença é que o pastor da vida deles vinha primeiro do que nada me faltará. Eles tinham o pastor e nada mais tinha valor para a vida deles. As coisas dessa terra começam a perder o sentido quando nós temos o nosso pastor em nossa vida. Quando nós temos Ele como Senhor de nossa vida, as coisas da terra começam a perder o sentido. Eu não estou falando de nós vivermos sem responsabilidade, sem compromisso, como se não houvesse um amanhã. Não, nós estamos na terra, nós temos compromissos, responsabilidades para cumprir aqui. O que eu estou falando é as coisas não ter mais sentido sem o pastor em nossa vida. Se nós não termos Ele como pastor de nossas vidas, nada mais tem sentido, nada mais tem sabor. O acordar de manhã não tem mais sentido se Ele não estiver junto. O salmista revelou algo, uma fonte. Salmos 42, ele diz assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face do Senhor. Você já buscou o pastor da sua vida, o pastor Jesus Cristo, de uma forma intensa e desesperadamente? Se você nunca fez isso na sua vida, faça. Busque Ele desesperadamente. Às vezes eu sinto que parece que eu quero cavocar o chão do meu quarto onde eu oro, para ver se eu consigo encontrar, de tanta sede, de tanta vontade de encontrar o meu pastor. O meu pastor Jesus Cristo. Busque Ele tão desesperadamente, assim como o salmista disse, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma não veja a hora de chegar diante da face do Senhor. O salmista comparou a corça porque é um dos animais que consegue sentir o cheiro das águas a quilômetros de distância. E quando ela sente o cheiro das águas, ela corre em direção à água. Ela atinge a 60 km por hora em pouco espaço de tempo. Pouco espaço de tempo, ela atinge a 60 km por hora em busca da água. É nessa forma que nós temos que buscar a face do nosso pastor, conhecê-lo, ter intimidade, reconhecer a voz, saber que é Ele que está falando com nós. É dessa forma desesperadamente que temos que buscar o Senhor. Tem um detalhe,
A corça, quando ela não bebe água, ela fica com a pele seca. E ela solta um cheiro que atrai o predador. Que essa manhã o Senhor possa liberar sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, uma sede desesperada pela presença do Senhor. Senhor, libera sobre a tua igreja, Deus, a sede desesperada para estar contigo. Deus, que a tua igreja tenha tanta intimidade contigo, que o inimigo não consiga sentir o cheiro. Mas somente a tua presença na vida da tua igreja, Senhor. Eu libero esta manhã em nome de Jesus. Essa sede desesperada pela presença de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Tão grande és tu, Senhor. Em nome de Jesus. Se eu tenho buscado o Senhor, ouvir a voz dEle, reconheço a voz dEle, certo? Quando Ele fala comigo. Se eu tenho intimidade com o Senhor e Ele fala, eu reconheço a voz, certo? E será que obedecemos quando reconhecemos? Será que quando o nosso pastor aponta, nosso pastor Jesus Cristo, nos aponta e nos dá uma direção, nós seguimos essa direção? Ou nós tomamos as nossas próprias direções, as nossas próprias decisões? E andemos por aí, onde o vento assopra. Encontramos abrigo em qualquer aprisco, menos onde o Senhor Jesus nos apontou. Aleluia, Jesus. Muitas vezes nós queremos andar com Jesus e não passar por nenhuma dificuldade. Nós queremos dizer, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Não. Nós temos que entender que nós passamos por algumas tempestades com Jesus no nosso barco. E mesmo assim, não percebemos a soberania e o poder dele. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 vai nos narrar um acontecimento que aconteceu. Claro, né? O acontecimento aconteceu. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pedia aos seus discípulos: passamos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava. E os outros barcos o seguiram. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que foi se enchendo de água. Jesus estava à popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que perecemos? Então ele levantou, repreendeu o vento, ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. Logo o vento se serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covarde? Não tendes fé? E os discípulos, contudo, andavam tomados de terrível pavor e comentavam uns aos outros: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos aqui,
Como eu falei, nós queremos ter uma vida com Jesus, queremos seguir a Jesus, mas não queremos passar por dificuldades. Os discípulos aqui, eles tinham seguido uma ordem de Jesus, uma direção do pastor Jesus Cristo. Jesus disse: entre no barco e vamos para o outro lado. Eles estavam seguindo uma ordem de Jesus. Eles estavam com Jesus no barco. E mesmo assim, eles passaram por tempestade. Se nós passarmos por alguma tempestade em nossa vida, e mesmo assim, ela demorar para se acalmar, o mais importante é que Ele está no barco. Aleluia. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Eles ficaram atemorizados e com medo, porque eles falaram: Jesus nos trouxe para cá, agora vamos morrer. O barco está se enchendo de água, a tempestade está grande. Ele nos trouxe para cá e agora cadê Jesus? E eles foram até Jesus, chamaram Ele, e Ele se levantou. E com uma ordem, Ele cessou os mares, o mar e o vento. Podemos passar por tempestade em nossa vida, muitas dificuldades. Jesus pode até ficar em silêncio ao meio a algumas tempestades. Mas quando Ele se levanta, não há tempestade que não passe. Não há ondas em nossas vidas que não vão se acalmar. Mas lembre-se, para Jesus estar no barco, Ele precisa de uma polpa e um travesseiro. Você tem uma polpa e um travesseiro para Jesus no teu barco? Na tua casa? Na tua vida? Se você pesquisar qual é a parte polpa de um barco, de um navio, você vai encontrar a seguinte resposta: a polpa é a parte traseira de um barco responsável por controlar a estabilidade e a direção da embarcação. E é nessa região que se encontra o leme ou a roda, que permite controlar a direção. Vou perguntar de novo: você tem uma polpa e um travesseiro para Jesus em tua vida? Uau. Você quer entregar o controle e a direção da sua embarcação para Ele? O pastor Joaber falou agora de manhã algo que é muito real em nossas vidas, quando nós falamos: toma o controle, Jesus. Ele nos mói, a ponto de a gente achar que não vai suportar. Mas quando nós entendemos que Ele só precisa de uma polpa e um travesseiro, que na hora de apuro, Ele se levanta. E Ele faz acalmar a tempestade. Só precisamos acreditar que Ele é o nosso pastor. E nada vai faltar. Aleluia. Queria que vocês vissem algo comigo aqui. Os discípulos quando nós demos o controle da nossa vida para Jesus, demos uma polpa em nossa casa, em nossa vida, para Ele controlar.
Ele permite que nós passemos por algumas situações para ver o tamanho da nossa fé. Pensa comigo aqui, igreja. Quantos discípulos de Jesus era pescador? 5. 5 discípulos de Jesus era pescador. André, Tiago, João e Filipe. Eles não estavam acostumados a passar por tempestade? Com certeza essa não foi a primeira tempestade que eles passaram. E por que eles estavam com tanto medo? Por que eles estavam aterrorizados com aquela tempestade? Presta atenção, igreja. Eles deixaram ser influenciados pelos outros 7 que tinham medo. Jesus permite que passemos por algumas situações para ver como está a nossa fé. Aqueles discípulos deixaram ser influenciados e esqueceram que eles tinham a habilidade para enfrentar aquela tempestade. Nunca deixe ninguém que está no seu barco ou fora dele dizer que você não é capaz. Amém. As pessoas podem não acreditar, mas Jesus acredita em você. Ele sabe que você consegue. Sabe por que eu sei disso? Ele estava dormindo porque ele tinha 5 pescadores no barco. E eles conseguiriam, porque Jesus sabia que eles conseguiriam. Não deixe as pessoas tirar de você aquilo que o Senhor colocou. Quando Deus nos chama, quando Deus chamou esses pescadores, quando Jesus chamou, Jesus disse uma frase para eles: vem, vou fazer vocês pescadores de homens. Que Jesus viu a capacidade neles. Uma tempestade no mar, que era a profissão deles, para eles era simples conseguir passar. Nunca deixe as pessoas roubar de você aquilo que o Senhor colocou. Deus nos escolhe com nossas limitações, mas Ele também espera usar as nossas habilidades. Lá fora nós fazíamos muitas coisas, nós éramos hábeis para muitas coisas, inteligentes, fazíamos estratégias. Eu, quando era adolescente, eu tinha uma estratégia. Vou dormir na casa de uma amiga, para ir daí da casa da amiga, eu saí com um amigo. A gente criava muitas estratégias. Mas quando a gente vem para uma vida com Jesus, para uma vida com Deus, a gente esquece de usar as nossas habilidades, aquilo que nós temos de mais importante para a obra. Criar estratégias de evangelização, buscarmos pessoas para trazer para a igreja, no trabalho, criar um ambiente de oração. Outro dia eu estava conversando com o pastor João, disse: pastor, a minha sala onde eu trabalho virou uma sala de aconselhamento, entra um, sai um, entra um, sai um. Eu disse: daqui a pouco a gerente vai me chamar a atenção. E outro dia a gerente chegou e disse assim: eu soube que tu ora por mim. Aí ela disse assim: só não ora aqui na tua sala, porque a minha sala é toda de vidro, assim, toda a empresa veja onde eu trabalho. Só não ora aqui porque eles vão ver. E eu sou gerente, né? Vamos lá na sala, lá no escritório. Aí subi eu, quando eu estava subindo aquela escada do escritório, eu disse: Senhor Jesus, o que eu vou orar? Jesus, o que eu vou orar por essa mulher? Espírito Santo, me revela, dá uma visão. O que ela está passando? Me mostra. O que eu vou orar? E ela sentou e fez assim com as mãos, esperando. Eu disse: meu Deus, eu sou só a Zenir. E aí eu fiz igual eu ensino para as crianças. Orar, gente, é só falar com Deus. Aleluia! É só falar com Deus.
Ele responde, sabia? Deus responde oração. É só falar com Deus. E eu orei. Ela chorou, me abraçou. E Deus fez a obra na casa dela. Não deixa de usar as suas habilidades quando você é chamado por Jesus. Quando é a nossa parte, Jesus não vai fazer. Pode ter certeza que Ele não vai. Ele vai esperar por nós fazermos. Ele estava dormindo, ele tinha 5 pescadores no barco. Poderia resolver o problema. Mas Ele é um bom pastor. Misericordioso. Quando a gente clama desesperadamente, Ele resolve. Ele levantou, acalmou o mar. Cessou os ventos. Mas aqueles discípulos tiveram que ouvir algo que talvez só os 7 precisariam ouvir. Os 5 pescadores ouviram. Covardes. Homens de pouca fé. Vocês não têm fé? Eu prefiro gastar os meus dias usando as minhas habilidades para servir a Jesus, usando estratégias de evangelização. Pregar Jesus em tempo e fora de tempo. Se possível com a palavra. Se não for possível com a palavra, com a minha própria vida. Se aquelas pessoas que trabalham comigo não sentissem Jesus na minha vida, elas não iam pedir para me orar. Nem músicas cotidianas que eles escutavam na empresa, eles não escutam mais. Só louvor. Eu ouvi aqui na igreja pela primeira vez, João 20. Me apaixonei pelaquela canção. Porque o João 20 é um texto da Bíblia que todas as vezes que eu choro, as lágrimas encobrem a minha visão e eu não consigo terminar de ler o texto. É algo que Deus fala muito comigo em João 20. E quando eu ouvi aquela canção, cheguei na fábrica de manhã, pesquisei lá, João 20. Era para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí chega no setor, a gente escuta, Maria, por que choras? Não busca entre os mortos. Porque encuca na mente. Nós transbordamos aquilo que nós estamos cheios. Se eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio? Aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para passar para a igreja? Se eu tenho Ele, eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo. Se o Senhor realmente é o meu pastor, nada me falta, porque eu já tenho tudo. Eu tenho Ele. E é o que importa. É ter Ele. Aleluia, vocês estão comigo? Por que nós precisamos levar as boas novas? Falar para as pessoas, usar as estratégias. Falar que nós temos um pastor. Juntar um grande rebanho para o nosso pastor. Porque não foi nós que escolhemos ele. Vocês pararam para ver? Foi Ele que escolheu nós. Ele fala em João 15:16, Ele diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E no final do versículo, ele ainda dá um mimo. A fim de tudo que pedides ao meu Pai, em meu nome, eu o conceda. Amém. Gente, Deus é extraordinário, Jesus é apaixonante. Se vocês começarem a ler as Escrituras, às vezes eu começo a ler, agora eu comecei a ler a Bíblia toda de novo.
E aí eu chego lá no Velho Testamento, eu começo a ver a Deus. Deus fala assim: esse povo rebelde, eu vou destruir esse povo idólatra. Aí tu folha no outro texto, tu vês assim, ó: mas se eles se arrependerem e buscar a minha face, eu vou ouvir, eu vou estar com eles de novo. Gente, Deus é extraordinário. Tudo que Ele mais quer é ter relacionamento com a gente. Tudo que Deus quer é estar conversando com nós face a face. E Jesus nos deu esse livre-arbítrio. Ele nos deu essa livre-arbítrio. Não, Jesus nos rompeu o véu, nos deu acesso à sala do trono. Nós temos acesso a Deus. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus, Ele vai nos conceder, se for segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle, Ele vai nos conceder. Imagina se você orar: Senhor, eu preciso falar do Teu amor lá no meu trabalho, na faculdade, onde eu estiver, na minha família, Deus. Só eu venho na igreja, minha família não vem, meus irmãos, meus tios, meus avós, meus primos não vêm. Você acha que se você orar isso a Deus, Ele não vai conceder? Ele vai. Só que quando chegar o momento, crie o ambiente e fale. Assim como você tinha ousadia lá fora, como eu tinha ousadia lá fora, nós temos também que ser ousados a falar do amor de Cristo. Comece com o Salmos 23. Lê para a pessoa. Salmos 23, 1. Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa: opa, pai, se ele é meu pastor, não vai me faltar nada? Não. Mas primeiro tem Ele. O dia que você tiver Ele, você não vai sentir falta de mais nada. É isso aí. Busque desesperadamente, como a corça anseia pela corrente das águas, a presença de Deus. Aleluia. Você vai encontrar. Jesus é o pastor da minha e da sua vida. Ele te conhece. Ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração. Eu estava aconselhando outro dia, e a moça era filha única, não cresceu com o pai. O pai dela não era, vou falar no passado, porque eu acredito na restauração, um homem muito bom, tinha alguns crimes. E ela chorava, ela dizia: por que eu nasci? Estou perdendo a minha vida. Ele está doente agora. E ela disse: estou perdendo a minha vida cuidando de um homem que não me ama, que fala que não tem sentimento por mim. Só tenho eu de filha, sou obrigada a cuidar. Ela disse: por que eu tenho esse cargo sobre as minhas costas? Por que eu tenho pouca idade, igual as meninas de 20 e poucos anos aí, estão vivendo as suas vidas, eu que estou com essa carga de cuidar desse homem, ela falou. Eu ministrei sobre a vida dela, Esther. Eu disse: será que não foi para isso que tu nasceu? Para salvar o teu pai? Será que não foi para esse tempo que tu nasceu? Deixa Deus sondar o teu coração, ver se não tem egoísmo. Tu já orou por ele? Não consigo. Eu disse: então comece. Já pregou a palavra para ele? Ele não quer. Pregue. Pregue com a tua vida. Muda. Se ele dizer que te odeia, fala que ama. Se ele jogar as coisas em ti, pede desculpa. Comece a amar esse homem, que tu vai ver qual é o propósito que Deus tem na tua vida. E ela começou a chorar. Passaram-se já um mês e pouco. E essa semana ela disse para mim: orei pelo meu pai pela primeira vez.
Sabe o que ele disse para ela? Tu já ouviu Deus falar contigo? Deve ser muito legal ouvir Deus falar. Foi o que ele falou para ela. Deus nos coloca em certos lugares, porque Ele quer que façamos a diferença ali. E nós ficamos orando: Senhor, nos usa. Senhor, eu preciso trabalhar na Tua obra. E está bem na nossa frente. E nós não fizemos a nossa parte. Igual os discípulos, né? Os 5 pescadores que não conseguiram controlar o barco. Que correram chorando para Jesus. Não deixamos de fazer aquilo que está em nossas mãos. E eu tenho certeza no meu coração que o pai dessa moça vai se converter. E ele vai amar ela. Antes dele morrer, ele está bem doente. Ela vai sentir o que é um eu te amo de um pai de verdade. Deus está mudando ele? Tá. Mas Ele está mudando principalmente ela. Jesus te conhece? Ele diz: eu sou o bom pastor. E eu conheço as minhas ovelhas. E eu sou conhecido delas. Deus o livre se Jesus falar que não me conhece. Eu vou dizer: Jesus, tu conhece sim. Ah, Jesus, tu conhece? Chegar naquele grande dia, que a nossa expectativa é quando Jesus vir, porque Ele vai vir, é para isso que vivemos. Esperar esse grande dia que Ele voltará em vida, ou Ele voltará para mim, para você, quando morrermos e encontrarmos com Ele. Chegar nesse grande dia e ouvir Jesus falar: eu não te conheço. Acho que é a pior coisa que pode existir. Não tem, eu acho, não tem comparação. Eu disse: Jesus, tu não vai dizer que tu me conhece. Porque eu vou dizer: tu conhece sim. Deixa ser conhecido pelo seu pastor. Deixa ele te conhecer. É como eu falei. Entrega o controle nas mãos dele. Deixa ele controlar a sua vida. Mas em tudo, não só por partes. Não entrega o controle e pega de novo. Às vezes lá em casa eu gosto de um tipo de filme, meu esposo gosta de outro tipo. Aí a gente que é mulher, a gente quer tudo do nosso jeito, né? E aí às vezes eu digo assim: tá bom, amor, escolhe um filme. E ele fica para cima, baixo. Humor, comédia, vai. Aí ele olha para mim: tá, escolhe. Às vezes a gente faz assim com Deus. Tá, Senhor, pega o controle da minha vida. Aí Deus usa um profeta e diz: em 15 dias eu vou mudar a tua história. Aí você fica contando: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, cinco dias. Deu os 15 dias, Deus não mudou. Você vai lá e tira o controle de Deus. E começa a tomar as próprias decisões. Só que nós não entendemos é que os 15 dias de Deus não é os nossos 15 dias. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é o próprio tempo, Ele é o Kairos, Ele vive no tempo. 15 dias para Deus pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas nós não temos paciência de esperar Ele usar o controle em nossa vida. Nós nem acordamos Jesus, nós derrubamos Jesus da polpa e pegamos o controle. Só que depois, quando nós fizemos isso em nossa vida, tem a consequência. Aí nós vamos igual uma ovelha desgarrada, tomando as próprias decisões, sem eira nem beira, caímos num abismo.
E só quando nós cairmos no abismo é que nós entendemos e pedimos socorro. Jesus, estou aqui. Como é que eu vim parar aqui se tu é o meu pastor? Ainda jogamos para Jesus uma responsabilidade que é nossa. Que possamos entregar o controle e deixar Ele controlar a nossa vida. Vai ter momentos bons, vai ter momentos difíceis, mas todos os momentos Ele está. Tem dias bons, dias de choro, muito choro. Muitas dores, porque Ele nos muda, Ele arranca de nós aquilo que não nos faz bem, que nos afasta dEle. Mas todos os dias Ele está. Isso é o que é o mais importante. Todos os dias Ele está. Faça uma oração essa manhã. Entregue. Fala, Senhor Jesus, eu entrego o controle da minha vida. Jesus, eu não quero andar sem conseguir ouvir ou reconhecer a sua voz. Jesus, toma o controle no meu trabalho, nas minhas finanças, na minha casa, na minha vida, em tudo. Às vezes nós falamos aqui, você pode mexer, Jesus, mas aqui não faça isso. Entregue tudo a Ele. Confia nele e Ele fará. É um versículo isso. Salmos 40. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Entregue o controle da sua vida ao Senhor. Eu entreguei o controle da minha vida a Jesus. Não tenho nada nesta terra que alguém possa invejar, como disse o nosso pastor no último culto. Não tenho nada que alguém possa olhar e ter inveja de mim. Mas eu tenho Jesus. E é o que eu quero que a pessoa olhe para mim. E a única inveja que ela tenha é o Jesus. E ela diga que eu também quero esse Jesus. Também quero essa presença. Também quero sentir essa paz que excede o entendimento. Como tu está passando por tudo isso e tu está com paz? Porque a gente tem Ele. O nosso Espírito Santo, nosso Consolador, nosso amado, nosso amigo leal. Muitos dias eu chorei pedindo perdão. Eu disse, Espírito Santo, tu é o amigo mais leal que eu possa ter encontrado na minha vida. Mas eu não tenho sido uma boa amiga. Pedi perdão para Ele. Muitas vezes não tenho sido leal contigo. Que essa manhã o Senhor possa ter falado ao coração da igreja. Com essa palavra de um bom pastor. Essa palavra que o Senhor é o meu pastor. E eu não preciso de mais nada. É assim que eu entendo. Senhor, eu quero te entregar a tua igreja essa manhã, diante de ti. Senhor, essa palavra, ela é a minha própria vida, Deus. Muitas vezes eu entreguei o controle e peguei de volta. Tu sabe qual foi o dia e o momento. E também tive que assumir as consequências. E aquilo que tu fez através da minha vida, Senhor, hoje eu oro para que tu faça na vida da tua igreja que está aqui essa manhã, Deus. Cada família aqui representada possa voltar para casa, Senhor, com essa palavra e essa sede de te conhecer em seus corações. Que eles possam encontrar em suas casas um lugar onde eles possam se ajoelhar e saber que ali eles vão ter contato contigo. Que eles possam achar um lugar em seus corações e entender que ali tu faz morada, Senhor. Que eles possam te conhecer, Espírito Santo, e saber que tu és o amigo mais leal que a gente pode ter nessa terra. Eu entrego essa palavra, Senhor, com muito zelo, com muito temor no meu coração. E eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter encharcado da tua graça essa manhã, esse lugar.
Eu sei que tem muitos corações aqui, Deus, que estão se arrependendo diante da Tua graça. Encontraram em Ti, Senhor, um refúgio, um abrigo seguro em tempo de tempestade. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa palavra, por o céu estar aberto neste lugar. E a Tua graça se encheu em cada coração aqui essa manhã. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e eu Te agradeço. Amém, Senhor. Pastor Job. Glória a Deus. Você pode colocar-se em pé. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos para casa com esse conselho de Davi. Palavras do rei Davi. Não é o Senhor é meu pastor, e por Ele ser o meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada, não. O Senhor é meu pastor, então eu não sinto falta de mais nada. Essa é a colocação correta. Amém? Que Ele possa preencher todo o vazio do seu coração. Nós somos a geração conhecida como a geração do excesso. Nunca houve uma geração com tanto excesso quanto a nossa. Você sabe por que a gente tem muito excesso? Dá uma olhadinha no seu guarda-roupa. Tem roupa demais ou não tem? Dá uma olhadinha na sua sapateira. Não tem calçado demais lá? Sua despensa está cheia de comida? Baixa um pouquinho o som aqui para mim. Estamos lidando com a geração mais obesa, porque é a geração com mais excesso de comida. Temos quase 8 bilhões de seres humanos na Terra. Produzimos alimento para quase 13 bilhões. E a cada 5 minutos morre um de fome. E somos a geração do excesso. Muito excesso, em tudo excesso. Você sabe por quê? Porque somos a geração vazia. Todo excesso esconde um vazio de Deus. E quando nós somos vazios de Deus, não há nada que dê conta. Não estamos satisfeitos com a roupa que temos, com o calçado que usamos, com a comida que comemos. Você já percebeu que você bota comida na mesa, sempre tem um para reclamar? Hoje não está bom isso, hoje está faltando aquilo. Você olha para a comida na mesa e diz: na verdade eu queria comer outra coisa. Não estamos satisfeitos com a roupa que usamos, com o calçado que usamos, com a comida que comemos, com o carro que andamos, com a casa que moramos, com a cama que dormimos, com o chuveiro que tomamos banho. Olhamos para as pessoas que temos alianças e dizemos: porque falta Deus na nossa vida. Todo excesso esconde um vazio. Agora, quando você encontra alguém que está cheio da presença de Deus, ele pode estar morando debaixo de um guarda-chuva. Você vai olhar nos olhos dele, vai ter paz e segurança. E você vai perguntar: como é que está aí, meu amigo? Glória a Jesus. Você pode dizer: oh yes baby. Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa manhã? Não é um jargão corriqueiro de domingo,
né? Não, mas aí faça uma escolha. Esse domingo pode ser um domingo de almoçar fora com a família, mas pode ser um domingo de novas escolhas. Faça uma escolha nessa manhã. Na verdade, você não precisa trocar de carro, você não precisa trocar de casa, você não precisa comprar mais uma muda de roupa, você não precisa comprar mais um calçado, você não precisa experimentar um menu diferente. O que você precisa nessa manhã é deixar Jesus ser o pastor da sua vida. E depois tudo que virá dele será apenas bênção, mas você estará pleno dele já. Glória a Jesus. E quem sabe nós podemos chegar no final da vida e dizer como Jó: Deus deu, Deus tomou, mas bendito mesmo seja o nome do meu pastor, seja o nome do meu Senhor. Enquanto você faz as suas escolhas, eu faço a última oração. Pai, nós te agradecemos por um culto de tanta qualidade. Obrigado, que manhã de qualidade. Qualidade na música, qualidade na palavra. Então nesse momento que possamos oferecer também qualidade no nosso arrependimento. Que sejamos arrependidos de verdade. E que possamos sair daqui com as escolhas certas. Eu oro nessa manhã por todo o coração que está se arrependendo. Nós não precisamos de mais nada, nós temos muito da terra. Na verdade a gente está pesado de tanta coisa que nós carregamos nessa terra. Nós precisamos nos esvaziar um pouco daqui, para poder receber um pouco do Senhor. A felicidade não está nas coisas caras, a felicidade não está no que eu compro de melhor, não. A felicidade está nas coisas simples. Difícil é ser simples. Me ajuda, Senhor, a voltar para a origem da vida, que é o Senhor. Ajuda-me a reconhecer que na verdade eu não preciso de mais uma viagem, não preciso, não. Todas essas coisas são importantes, mas na verdade o que eu preciso é ser humilde para reconhecer que eu preciso de Jesus na minha vida. Entra lá em casa, Senhor, porque na minha casa eu tenho muita coisa, mas falta o Senhor. Entra na minha vida, porque na minha vida eu tenho muitos excessos, mas tudo isso é uma tentativa de substituir a tua presença insubstituível. Me ajuda, Senhor. Enquanto você faz a sua escolha, a sua decisão, eu digo amém e te abençoo em nome de Jesus. Se nós estivermos no mesmo caminho, nós nos encontraremos no final. Eu quero chegar no final e ver você lá. Mas a gente também sabe que chegaremos no final e sentiremos falta de muita gente que caminhou conosco e não estava realmente no mesmo caminho. Deus te abençoe. Um excelente final de domingo para você. Nós voltamos daqui a pouco. À 13h nós estamos aqui num período de intercessão, porque estamos em 30 horas de oração nesse final de semana. Você é bem-vindo aqui para orar conosco à tarde. E às 19h começa a segunda reunião. Levante a sua mão, diga assim: ah, já acabou, mas às 19h tem mais. Jesus Cristo é, Jesus Cristo é, Ele é. Senhoras e senhores, bom dia, até a próxima. Obrigado.